Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Escalada Financeira. Tá? Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias. Olha o tema de hoje, é como uma metodologia pode acelerar a sua conquista na aposentadoria. Tá? Hoje a live vai ser um pouquinho diferente, eu não vou trazer algum investimento, alguma coisa para você conseguir fazer a escalada da aposentadoria. Mas eu trouxe algo para uma reflexão com relação ao como fazer, né? Como que a gente pode construir essa jornada para a gente realmente ter as conquistas. Por que que vocês não podem cair em qualquer metodologia? Por que que a maior parte das pessoas não conseguem ter metas claras e principalmente elas não conseguem executar as metas? Veja quantas pessoas elas fazem metas para emagrecimento, metas para enriquecimento, metas para melhorias de vida e não conseguem executar. Então, por trás disso tem vários pontos de reflexão. A ideia de hoje é a gente entender como que a gente pode ter olhos, né? Como a gente pode ter um repertório melhor para conseguir ter melhores escolhas com relação a metodologias, como que a gente pode traçar melhores planos, tá bom? Espero que vocês gostem da live de hoje. Eu fiz com muito carinho. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, então, o programa da escalada financeira, né? Se você quer construir uma carteira que possibilite você se aposentar num futuro, no momento em que você desejar, você precisa dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo precisa ser tanto seguro quanto a melhor oportunidade para o seu momento de iniciante. Então, a ideia aqui é vocês primeiro definirem o momento em que vocês querem, que desejam se aposentar, e não que isso seja uma imposição de algum órgão, de algum sistema do governo, que vocês consigam construir o patrimônio com seus próprios esforços e que vocês vivam dos rendimentos desses patrimônios, porque sim, é possível que com o seu esforço você consiga antecipar essa conquista. Então você não precisa ficar dependendo de reformas, de qual político vai estar em qual momento, mas sim você conseguir conquistar com o seu próprio esforço e principalmente, independentemente do momento que você esteja, principalmente se você estiver começando, estiver no início, que seja algo gradativo, aos poucos, mas que sempre com o intuito de chegar ao destino final. E mesmo sendo para iniciante o começo, você pode ter oportunidades melhores e investimentos melhores que rendam muito mais do que poupança, que é onde a maioria dos brasileiros que possuem algum dinheiro deixam o patrimônio, tá bom? Então, esse é o que é o programa da escalada. Então, para quem quer o vídeo de hoje, é para quem quer construir uma carteira de aposentadoria que te sustente no futuro, tá? Para quem quer acelerar o processo de enriquecimento, toda a metodologia, né, tudo que é processo, ele ajuda a você acelerar. Se você tem metas claras, uma metodologia boa que faça sentido para você, ele acelera processos, tá? Para quem já investe, mas não tem uma estratégia, uma metodologia ainda, só vai colocando dinheiro por colocar, não tem algo a ser alcançado, não tem um porquê a ser alcançado, então vai ser interessante para vocês. Para quem nunca investiu e quer começar a investir, é super importante entender o que está por trás de tudo que é realizável, tá? E para quem não tem nenhum dinheiro guardado, mas quer começar a investir, quer começar essa jornada. Para quem que não é esse vídeo, é para quem não quer realmente liberdade financeira, para quem não se importa com o que precisa ser feito para conseguir uma conquista e tudo mais, para uma realização, e para quem já se sente amplamente feliz com a condição financeira que já está agora. E com as suas próprias realizações, que não tem assim nenhum anseio de realizar mais nada nessa vida, tá? Então aí não é para vocês esse vídeo. De resto, isso pode ser muito útil para vocês de alguma forma.
Então vamos aqui começar, gente, pelos benefícios da gente ter uma escolha de metodologia para a gente conseguir traçar essa jornada de aposentadoria. Quais que podem ser os benefícios por trás disso? Será que tem algum benefício? Será que é só um papinho de motivacional e tudo mais? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, ó, uma metodologia, ela tem o benefício de estruturar um caminho para atingir um objetivo. Ou seja, tem dois pontos aqui de extrema importância. Primeiro, você ter um objetivo claro e definido, porque você tem aonde seguir, e depois ter uma metodologia para você conseguir construir essa jornada para atingir o objetivo. Então, as metodologias, as estratégias que vocês escolhem e utilizam, precisam estar de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Se você vê alguém vendendo algum curso, alguma coisa que não deixa claro qual o objetivo que você quer alcançar e que não deixa claro qual o caminho para você atingir esse objetivo, provavelmente você não vai conseguir utilizar, assim, fazer com que seja viável para você. Então, sempre quando vocês ouvirem alguma coisa, ouvir uma diquinha e tudo mais, observem se isso pode ser aplicado para vocês, principalmente se tiver um objetivo claro e definido para onde vocês precisam chegar. E o segundo ponto, depois do objetivo claro e definido, aí sim entra o como, qual que é o caminho para você atingir isso e um gerenciamento de como você está fazendo esse caminho, tá bom? Outro ponto que é de extrema importância quando você tem uma estratégia, um objetivo claro, é principalmente você eliminar tudo que te faça distrair das suas conquistas. Então, muitas pessoas elas não conseguem fazer realizações, não conseguem cumprir metas, uma porque elas não têm objetivos claros definidos e o segundo ponto é porque ela é engolida por várias distrações do nosso dia a dia. É muito comum. Se você não tem um objetivo claro definido, se você não lembra dele todos os dias, qualquer coisinha, qualquer oportunidade, qualquer fala te impacta demais e você acaba, às vezes, fazendo ou realizando coisas que nada tem a ver com você. Então, essa questão de você ter um objetivo claro, definido e ter uma estratégia para alcançar este objetivo é de extrema importância para vocês conseguirem atingir as suas próprias metas pessoais, tá? Qual que é o outro ponto aqui? É perseguir um sonho. Então, eliminar todas as distrações e sempre lembrar onde você quer chegar, né? Quais são os seus reais sonhos? Quais são todos os planos que você ainda não realizou? Quais são os planos que você já colocou no papel e por algum motivo você deixou de lado, você esqueceu, você nem lembra que existe? Se em algum momento você quis aquilo, o que te fez parar? O que te fez você não conseguir, o que te fez não perseguir esse sonho. Então, todas essas distrações, elas nos atrapalham demais nas nossas conquistas. Então, vamos pensar assim nessa questão de estratégia de financeira. Como que a gente pode focar naquilo que a gente realmente quer? É lembrando sempre, é lembrando que aonde que a gente quer chegar, é eliminar todas as distrações que não estão coerentes, que não fazem sentido com aquilo aonde eu quero chegar. Então é de extrema importância a gente eliminar todas as distrações, tudo que não nos aproxima daquilo que a gente quer realizar e principalmente sempre relembrar onde que a gente quer chegar, porque os sonhos sem planos são apenas desejos, a gente não vai lembrar e aquilo vai ficar só no papel, só numa lembrança. O tempo vai passar e você vai ficar só relembrando algo que você nunca realizou. E aí um ponto assim, ó, será que todo esse papinho é perda de tempo? Que é só um papinho motivacional de cumprir metas, de fazer alguma coisa para conseguir alcançar? Será que isso tudo é só um papinho motivacional? Será que isso tudo não passa de uma perda de tempo? Só que aí, vamos pensar até o momento.
Olhe para você e olhe para as pessoas ao seu redor. Quantas metas de ano novo que você já realizou até agora? A gente já passou 4 meses do ano, a gente está entrando no quinto mês do ano de 2024. Então já estamos chegando na metade do ano de 2024. O que você desejou em dezembro de 2023? O quanto que você está realizando? O quanto que você pelo menos está no processo, o quanto que você já teve de aproximação daquele desejo. Quantas metas já se perderam até o momento? Então, será que é perda de tempo mesmo? Vocês fizeram alguma meta financeira, por exemplo? Nessa meta financeira, nesses 5 meses, quais foram as ações que vocês fizeram para se aproximar dessa meta financeira que vocês colocaram? Vocês lembram qual que é a meta financeira que vocês colocaram no começo do ano? Então, assim, a maior parte das pessoas, a grande maioria mesmo, provavelmente já entre fevereiro e março já nem lembra da meta. Em janeiro é o pico do desejo de fazer acontecer. Então, é o momento onde as academias estão lotadas, as matrículas em escolas estão muito em alta. Então, é onde as pessoas elas têm a vontade da mudança, a vontade de um ano novo melhor e tudo mais. Só que aí vai passando o tempo, dia a dia, a gente vai sendo engolido pelas urgências e agora estamos quase chegando no meio do ano. O que que a gente fez até agora para nos aproximar das metas que a gente colocou no papel? Quantas metas você colocou no papel esse ano, ou pelo menos só pensou assim? Todo mundo tem o desejo de melhoria, gente. Por mais que seja uma pessoa totalmente assim, sem rumo e tudo mais, todo mundo precisa melhorar e dá uma sensação de bem-estar a gente ter um progresso na vida, seja em qualquer área, na área profissional, na área familiar, na área financeira. A vida é sobre uma evolução. De tudo que você pensou, colocou no papel ou desejou, o quanto que vocês realmente já executaram, o quanto que vocês realmente já fizeram, tá? E vamos pensar numa coisa: há quantos anos a gente vem passando o tempo, passando os anos e não consegue colocar, não consegue desenvolver nada que realmente que faça sentido para a gente. Será que estratégias, metodologias e ter objetivos a perseguir não fazem diferença nisso tudo? Será que o seu objetivo está muito fraco, tem um porquê muito forte? Então agora eu vou mostrar para vocês o como que para mim na área financeira foi de extrema importância e assim totalmente diferente o resultado e as coisas que aconteceram na minha vida quando eu tomei uma decisão e eu defini uma estratégia para que isso aconteça. Olha aqui o que que aconteceu, gente. Isso daqui é um print de um gráfico que representa o meu patrimônio, tá? Aqui eu não tenho números, mas aqui é para deixar bem claro o que que aconteceu quando a gente só deixa a vida nos levar e quando tem uma metodologia, um objetivo claro definido, um rumo certo, uma persistência, uma consistência nas ações, uma perseguição assim incansável por algo que você quer atingir. Então, olha aqui, gente. Até pela minha criação tudo mais, naturalmente eu já era meio que uma poupadora, mas era uma poupadora assim meio revoltada. Eu até poupava assim quase que por obrigação, porque o meu pai ele exigia demais isso, ele falava para guardar para o futuro e tudo mais, mas eu só guardava um pouquinho e olha lá, e era só para satisfazer ele. Então, eu só guardava um pouquinho, sem nenhuma metodologia, sem eu me aprofundar em nada, não colocando em nenhum investimento que faça sentido, nem entendendo o que investimento, basicamente colocando um pouquinho todo mês em poupança, tá? Então, aqui, ó,
desde que eu comecei a trabalhar até mais ou menos aqui em 2018, olha como que era a linha de crescimento patrimonial meu, tá vendo aqui, ó? E olha onde que eu estaria mais ou menos agora, se eu não tivesse feito absolutamente nada. Vocês estão vendo que a inclinação ela é um pouquinho assim, bem curtinha, uma inclinação bem próxima da horizontal. Ou seja, eu estou evoluindo em termos financeiros? Estou evoluindo, mas assim, a evolução ela era bem tão pequenininha que demoraria muitos anos para eu atingir algum objetivo financeiro. E por que que é isso daqui, ó? Ele é tão flash, ele é tão pequeno e provavelmente aqui, ó, eu não teria nem metade do patrimônio que eu tenho hoje. Justamente porque eu não tinha nenhum objetivo claro, eu não tinha nenhum foco, eu não tinha nenhuma estratégia para fazer, não tinha nenhuma metodologia a seguir, tá? Então, se eu não tivesse feito absolutamente nada, eu teria de patrimônio menos da metade do que eu tenho hoje. Como consequência, várias, né? Eu, não, eu provavelmente estaria ainda trabalhando CLT, eu ainda estaria extremamente dependente de salário, eu estaria com medo de perder emprego, né? Então, tem diversas coisas que poderiam estar acontecendo hoje se eu não tivesse tomado uma decisão aqui. Tá? Teve várias coisas que me levaram a mudar, mas aqui o objetivo principal é eu mostrar para vocês a diferença entre uma vida, objetivos sem metodologia, sem objetivos claros definidos. E olha aqui a diferença quando a gente insere uma metodologia, quando a gente insere uma estrutura, quando a gente insere um objetivo claro definido. O que que isso significa aqui? Isso daqui significa evolução, isso daqui significa atingir algo em menos tempo. Isso daqui significa aumento de conhecimento em alguma área. Isso daqui significa muitos nãos, a eliminação de várias distrações. Vocês estão vendo aqui a diferença que dá quando a gente aplica uma metodologia, uma estrutura correta com um objetivo claro definido? Olha aqui o quanto que eu teria que demorar para atingir este valor aqui se eu não tivesse feito nada. Provavelmente é mais do que o dobro do tempo. Então, gente, aqui a maior reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vocês precisam ter objetivos claros definidos e uma estrutura, uma metodologia correta para vocês atingirem isso, porque senão vocês vão continuar vivendo a vida no estilo deixa a vida me levar. Vocês vão continuar vivendo uma vida cheia de distrações que está fazendo você perder tempo. Isso sim é uma perda de tempo e principalmente vocês estão vivendo uma vida sem realizações. Vocês não estão realizando coisas que fazem sentido para vocês, tá? Então, olha esse gráfico aqui, eu espero que fique bem visual para vocês. Como que é um avanço patrimonial sem metodologia nenhuma, sem deixa a vida me levar, assim, ó, mesmo assim, ainda foi crescendo aos poucos, porque eu já tinha essa questão de guardar um pouquinho todos os meses, mas olha a diferença entre guardar um pouquinho todos os meses, colocando em investimentos que não rendem praticamente nada, que não ganham da inflação, que é manipulado por gerentes de banco empurrando coisas que não fazem sentido. E olha, quando a gente tem a opção de colocar aqui o nosso esforço, o dinheiro, em locais que façam com que o dinheiro realmente trabalhe para a gente, que faça com que o nosso esforço rentabilize, que tenha a premiação ao longo do tempo. Isso daqui tem que ser algo que vocês precisam implementar na vida de vocês, tá? Está disponível assim para vocês, só que vocês às vezes não fazem por falta de conhecimento, falta de um objetivo claro e principalmente falta de uma estrutura, de uma estratégia correta para atingir esses objetivos, tá bom?
Então, qual que é um erro muito grande no uso ou na escolha de metodologias? A primeira coisa, assim, é entrar em qualquer estratégia de investimentos sem entender como que funciona e principalmente se faz sentido para vocês. Então, quantas pessoas vocês já não conhecem que entraram em algum investimento de modinha, que fizeram investimento em pirâmides, que fizeram investimento com a promessa de ganhos muito grandes em pouco espaço de tempo. Então, assim, tem diversas coisas, assim, eu não tô falando nem das pirâmides de Bitcoin, mas às vezes, por exemplo, algum investimento em alguma coisa, assim, eu já ouvi recentemente até investimentos com relação a placas solares que deram um golpe. Então, tudo que está muito na mídia, que está muito em alta, a chance de vocês caírem em algum investimento ruim é muito grande. E como que vocês acabam caindo nesses investimentos que são traiçoeiros, que são fraudes? É justamente por falta de conhecimento, por falta de uma estratégia clara. Porque se você for fiel à sua estratégia, você vai entender os pontos básicos e você vai fazer aquilo que você entende. Então, nem que seja menos, mas vai ser o correto, vai ser o caminho correto. Você vai começar a entrar em investimentos com mais risco, mas sabendo dos riscos envolvidos e não apostando o seu dinheiro sem saber direito o que vai acontecer, tá? Outra coisa é achar que o que todo mundo está fazendo é o que vai dar certo para você. Por exemplo, investir em algo que você não conhece ou em apostas. Então, faz de conta que todo mundo resolveu investir em uma ação e aí todo mundo está falando, não, é certeza que isso vai dar certo. Ah, certeza que vai crescer não sei quantos por cento. Gente, não existem certezas no mercado financeiro. E quando você ouviu falar alguma coisa de é certeza, primeira coisa, para, respira e veja a conta da pessoa que está falando que é uma certeza. Quantas vezes ele teve uma conquista boa? Quantas vezes ele errou? Porque se ele fala só que ele acertou, ele está mentindo. Todo investidor já errou alguma vez na vida deles. Então, tomem muito cuidado com essas questões de quem que está oferecendo, o que está sendo falado, para vocês não caírem nessa questão de ficar com medo de ficar de fora de algo, tá? Não tenham esse medo. Por isso que um objetivo, claro, uma estrutura, uma estratégia correta vai fazer com que vocês eliminem essas questões de querer ficar de fora de algo que vocês não conhecem. E como que a gente pode fazer uma escolha de uma estratégia correta? Primeiro, é entender o que realmente queremos realizar, o que a gente quer viver, o que faz realmente sentido nas nossas vidas e, principalmente, a gente precisa ter um norte. Qual que é o patrimônio necessário para viver tudo isso? Então, não adianta, assim, tudo tem um preço, realmente. Então, a gente precisa entender qual que é o valor desses sonhos, o que a gente quer alcançar, como que a gente pode fazer isso, tá? Será que é realmente um sonho ou será que é algo somente para agradar a alguém da nossa família, para mostrar status para alguém? Então, isso diz que não é importância também para a gente construir um patrimônio que faça sentido real para vocês e não para os outros, tá? E buscar metodologias que respeitem a sua identidade, ao invés de receitas prontas que já serviram para os outros, mas que ignoram o que é bom para você. Então, eu repito aqui, né, enfatizando, não é o que foi bom para o outro que vai ser bom para vocês. Então, sempre quando vocês estiverem construindo algo, estiverem elaborando estratégias de vida para vocês, estratégias para alcançar algo, analisem se isso está sendo respeitado, se o objetivo de vocês está sendo respeitado, se a identidade de vocês e o que vocês realmente querem conquistar está sendo respeitado. Se alguém te julga pelos seus sonhos, presta atenção, porque assim, o sonho é seu, eu não tenho nenhum direito sobre o julgamento no seu sonho. Às vezes o seu sonho é algo bem diferente e tudo bem. É o que faz sentido para vocês, aí então tá tudo certo. Então, assim, se tiver algum mentor, alguma liderança, alguma aula que vocês verem que vocês se sentem pressionados e julgados por algo que realmente vocês querem realizar, presta atenção, porque talvez eles estão
cortando os seus sonhos ao invés de incentivar vocês a realmente conquistar e viver aquilo que faz sentido. Então, identidade, seja bem claro isso. Qual que é a identidade sua? O que que você realmente quer realizar para você, tá bom? Para você, para sua família, enfim. Entender o que realmente queremos realizar e viver e o que faz sentido para as nossas vidas e qual patrimônio necessário para isso, tá? Então, novamente, qual que é o patrimônio necessário para a gente atingir esses objetivos? A gente precisa ter um norte, a gente precisa saber qual que é o valor que a gente precisa atingir. Aqui a gente já falou, né, que ignora os ogros e aqui, gente, por exemplo, para a nossa aposentadoria, é, a gente precisa ter um valor a ser alcançado e um prazo, né, mais ou menos, para a gente conseguir atingir esse valor a ser alcançado e ser relembrado todos os dias por ele. Por exemplo, faz de conta que eu tenho 20 anos e eu quero me aposentar com 40, então algo que faz sentido para mim, faz de conta que é antecipar minha aposentadoria, porque eu gosto de me sentir livre, porque liberdade é um valor para mim, porque eu não quero ser dependente de ninguém, porque eu quero realmente viver de renda, eu quero poder ter tempo para, sei lá, mexer com meus artesanatos, que é o que me faz feliz, enfim, motivos muito grandes por trás. Para a gente conseguir atingir isso, a gente precisa ter um valor correto e um prazo a ser alcançado. Senão, se a gente não tenha isso, se a gente não tem um valor, se a gente não tem um prazo para ser alcançado, qualquer caminho vai servir. Na primeira oportunidade, vocês vão estar gastando dinheiro com algo que não faz o mínimo sentido para vocês, que não vai, o seu valor número um é liberdade, mas você é infestado de distrações. Aí alguma pessoa oferece alguma coisa e tudo mais, e você acaba gastando dinheiro com essa coisa. Se for ver, essa coisa não tem nada a ver com a sua busca pela liberdade. E isso tem sido muito comum, pessoas gastando, torrando dinheiro sem nem perceber em coisas que não têm a ver com a real identidade delas. E isso que vai trazendo uma geração de pessoas com vários problemas psicológicos, vários problemas de não saber o sentido da vida, de não ver sentido na vida. Por quê? Porque trabalham num trabalho que às vezes nem gostam, não vê sentido naquilo, mas se sente obrigado porque tem que pagar conta e não alimenta algo que faça sentido para ela genuinamente, não vê um norte a ser alcançado. Então, tudo isso vai gerando um acúmulo de sensações de não realizações e chega num ponto que acaba adoecendo a alma. Então, a gente precisa alimentar a nossa alma, precisa alimentar os nossos destinos com coisas que façam sentido para nossa identidade. Por isso que é tão importante a gente entender qual o valor que a gente quer alimentar, o que que eu quero alcançar, para aí sim depois a gente definir a estratégia para chegar nesse caminho, tá bom? É, como escolher uma estratégia correta? Precisa ter os passos para continuar evoluindo em conhecimento, diversificando os investimentos, deixando a carteira robusta para alcançar melhores resultados. Então, isso assim, ó, pensa que a gente já tem um objetivo claro definido com relação à questão da aposentadoria, o quanto que vocês querem, com quanto que vocês querem se aposentar e em quanto tempo vocês querem atingir essa aposentadoria. Depois que a gente tem isso definido, a gente precisa entender como que eu vou alcançar isso. Então, esse trajeto para a gente conseguir alcançar esse objetivo, ele é assim imerso, ele é cercado de conhecimento que vai fazer com que vocês tenham contato com uma diversificação de investimento. Cada vez que você investe num ativo diferente, você aprende com ele, você aprende quais são as volatilidades dele, quais são os riscos, quais são os benefícios, e isso é uma escala de conhecimento. E essa escala de conhecimento vai te aproximar
tanto do seu objetivo, quanto vai, assim, te deixar mais robusto com relação às decisões, vai aumentar o seu repertório de conhecimento e isso vai fazer com que você acelere a conquista, tá? Então, a estratégia é um caminho, é um meio para te direcionar para onde você quer chegar, tá? Precisa ter a sensação de evolução pelo tempo, ensinar como medir essa evolução. Então, toda estratégia que vocês entrarem, que vocês forem escolher para atingir os seus objetivos, você precisa ter a sensação que você está evoluindo. Senão, não é uma estratégia, senão você está perdendo tempo. Tá tendo evolução, mesmo assim, por exemplo, no mundo de finanças, às vezes você vai perder em uma renda variável de um mês para o outro. Mas isso daí é ruim? Às vezes não, porque por trás de uma perda financeira tem um conhecimento, tem um ensinamento muito grande. Você vai entender como é que funciona, por que que caiu naquele mês, se é uma oportunidade ou se você tem que ficar chorando. Então você vai aprendendo e evoluindo com o tempo. E essa evolução ela tem que ser mensurável para você entender que o seu esforço está valendo a pena, que o seu esforço não está sendo em vão. E aí sim, a partir do momento que você tiver aquela sensação que você está evoluindo, que seu patrimônio está crescendo, que você está cada vez mais, nem que for um pouquinho mais próximo do seu objetivo, isso sim vai fazer com que você continue fiel e continue nessa estratégia, que você não desista, que você não escolha. Então, aprender a mensurar essa evolução e ter essa sensação de evolução é uma das coisas que mais ajudam as pessoas a cumprirem metas, a seguirem as estratégias, tá? Então, se tiver alguma estratégia que vocês estão e que não tem a mensuração de evolução, é um dos pontos que vai fazer com que você desista logo. Tá? Então agora vamos para um resumo de tudo que a gente falou sobre estratégia, sobre metodologia, sobre objetivos, como que a gente pode ter um bom aproveitamento das estratégias para a gente conseguir conquistar nossos objetivos, para a gente conseguir antecipar nossa aposentadoria, igual eu mostrei naquele gráfico, o quanto que ele pode ser um acelerador se a gente conseguir utilizar das maneiras corretas, tá? Então, a primeira coisa, você pega um objetivo, então faz de conta que é a questão do patrimônio da aposentadoria e defina onde você quer chegar. Você precisa ter um norte, você precisa ter um valor. Se você não tiver um valor, você nunca vai saber onde que você tem que mirar, onde você tem que direcionar os seus esforços, tá? Ah, mas eu não tenho nada e coloquei um valor muito grande. Tudo bem, pelo menos você tem um claro aonde você quer chegar. Se você não tiver nem esse valor, você nunca vai unir esforços para atingir ele. A partir do momento que você tem um valor, por mais que você considere até demais para o que você tem hoje, pelo menos você está caminhando para algo que você se comprometeu. Então você vai ser assim fiel à sua palavra. Você vai assim até o seu último dia continuar perseguindo algo que você se comprometeu com você mesmo. Então é muito importante ter um valor a alcançar. Então, quer se aposentar? Tenha um valor a ser alcançado. Nas outras aulas, nas outras lives, eu ensinei para vocês como calcular esse valor, tá? É de extrema importância vocês terem esse objetivo a ser alcançado. Qual que é o patrimônio que eu preciso para me aposentar? Reflita o que você está fazendo hoje ou o que você está deixando de fazer para alcançar esse objetivo. Então, vamos lá. Eu tenho um valor que eu quero para minha aposentadoria. Eu tenho mais ou menos quantos anos eu quero me aposentar. Tudo que eu estou fazendo, ele está me aproximando ou está me distanciando desse objetivo? Cada vez que eu passo o cartão de crédito, é para algo que está me aproximando desse objetivo ou está me distanciando desse objetivo? Por exemplo, quando eu passo um cartão de crédito e é para algum ensino, para algum conhecimento que vai aumentar o meu repertório de decisões, que vai aumentar o meu conhecimento sobre algum ativo financeiro e vai fazer eu investir melhor, isso é um investimento. Então, isso vai te ajudar, vai te acelerar. Ao passo que, se você passar o seu cartão para
uma viagem para um lugar que você nem gosta muito, para um fim de semana com pessoas que nem te agradam tanto, para algum restaurante só para você não jantar sozinho, isso tá te aproximando ou te distanciando do que você realmente quer viver? Então, presta atenção, façam um filtro de tudo que faz sentido realmente para vocês ou não, e o quanto isso está realmente aproximando das suas conquistas ou te distanciando delas. Elimine tudo que te distancie dos seus objetivos, tanto as distrações de tempo quanto de dinheiro. Então, eu falei bastante agora na questão de dinheiro, mas tem a questão de distração de tempo também. E tempo, gente, tempo é dinheiro. Né? O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. A única coisa que é inegociável que a gente não consegue recuperar é o nosso tempo. Então, quantas coisas que a gente não está fazendo, saindo com pessoas que nada nos agregam ou que não nos aproximam de algum conhecimento que nos eleve como pessoa ou que nos preenche algum valor nosso, o quanto de tempo a gente não está perdendo com isso, o quanto de tempo a gente não está perdendo indo para lugares que não fazem sentido para as nossas vidas. Então, reflitam muito, porque assim é muito linkado onde você está perdendo o seu tempo com onde você está perdendo o seu dinheiro, tá? Porque você saiu, você vai gastar. Então, faz sentido? É algo que te preenche como pessoa? É algo que faz sentido para você? Que você sai dali e fala, nossa, isso sim eu gosto de fazer, isso valeu a pena? Ou é algo, putz, meu, não vejo a hora de voltar para casa, não vejo a hora de estar em outro lugar? Então, reflitam muito sobre isso, sobre o quanto que as escolhas de vocês de hoje estão te aproximando ou te distanciando do objetivo de vocês. Busque metodologias que te façam aproximar dos seus objetivos. Então, busquem aceleradores de resultados. Isso sim tem que ser algo que vocês precisam fazer diariamente para aproximar vocês do resultado. E aí, gente, não precisa ser nada assim. Ai, eu não tenho dinheiro para pagar alguma coisa, eu não tenho não sei o que lá. Então, a nossa mente vem nos encher de, comigo isso não funciona, mas, gente, é a questão da gente saber procurar. A internet está aí para isso, mas a gente precisa saber o que a gente quer ouvir, o que a gente quer nos alimentar. Tem várias coisas, vários materiais gratuitos na internet, mas eles só vão aparecer para você se o algoritmo entender que aquilo faz sentido para você. Enquanto você estiver vendo coisas que te distraiam e que percam o seu tempo, ele vai continuar te mostrando isso. Ao passo que, se você começar a colocar coisas relacionadas com realizações, coisas relacionadas com acelerador de resultados, com comportamental, isso ele vai começar a te mostrar cada vez mais isso, e isso pode te alimentar, pode aumentar o seu repertório e pode te acelerar a conseguir resultados, tá? Então, além de metodologias, estudos, sempre busquem alguma coisa que faça com que você aprenda algo todos os dias. Busquem algum vídeo, algum podcast que te faça refletir, te faça crescer. Então, tudo isso é acelerador de resultado. Tudo que é mera distração e não agrega valor é perda de tempo. Agora, tudo que vai aumentando o seu repertório, vai te fazendo pensar mais, vai te fazendo refletir melhor, vai te fazendo buscar mais coisas, é algo que vai contribuir para vocês acelerarem resultados, tá bom? Então, sempre quando vocês forem buscar alguma estratégia, alguma metodologia, algum curso, sempre busquem algo que vocês esteja claro para vocês que vai acelerar a conquista de vocês, tá bom? E recadinho final: aprenda a investir, a ser independente e a construir a sua própria aposentadoria, tá? Não dependa de nenhum governo nem de sistemas falidos. Faça aportes mensais para você, para o seu eu do futuro e estude e aprenda as melhores opções de investimentos para a construção de seu patrimônio.
tá bom? Então, gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Hoje foi uma live um pouquinho diferente, então não foi sobre os investimentos em si, mas sobre coisas que podem te fazer acelerar os resultados. Espero que vocês tenham gostado na live de hoje. Convido vocês a se inscreverem no canal e me seguir. E um grande abraço, até a próxima live. Tchau, tchau.